Fala galera do Sport Bus, tudo bem com vocês? Guilherme Assunção por aqui. Hoje recebendo o fisioterapeuta Cadu Ramos, que já trabalhou com diversos atletas de alto rendimento, grandes jogadores, trabalha com o Kaká atualmente. E a gente vai falar um pouquinho sobre o tema do momento, Neymar, que vem sofrendo com uma nova lesão agora no joelho. Ele que já sofreu outras lesões musculares desde que voltou ao Santos. Então, Cadu, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Prazer falar com vocês aí. Acho que o tema é um tema, né, polêmico. O Neymar é um grande jogador. Acho que ele vem aí de diversas lesões, então vai ser bem legal esse papo aí com vocês. Com certeza. Cadu, começando agora por essa lesão mais recente, pelas informações que a gente tem, a gente está falando de um esgarçamento no menisco do joelho esquerdo. É um joelho que ele já operou o LCA, né, o ligamento cruzado anterior. O que que essa lesão, esse esgarçamento, significa exatamente para a vida do atleta, assim? Olha, na minha opinião, eu fui jogador de futebol. Aos 16 anos eu rompi o cruzado, eu tive lesão do menisco, e hoje eu tenho 48 anos. Uma médica aos 28 me falou: você tem que fazer muitas cirurgias no teu joelho, você acabou destruindo o seu joelho. E hoje eu tenho 48, eu nunca fiz nenhuma infiltração no meu joelho, não fiz absolutamente nenhum tipo de procedimento invasivo, e o meu joelho está muito bem. Então, quando a gente pensa na condição do menisco, é que ele tem esse esgarçamento, tem alguns os flaps meniscais que muita gente diz, né? Muitos médicos colocam isso como um grande problema mesmo, mas eu imagino que cada dia mais esse tipo de lesão vai ser menos de menor importância, porque está muito relacionado à condição muscular. Eu acredito muito que qual é a função dos meniscos? Acho que é importante a gente começar por aí. O menisco eles são em formatos de discos, do tamanho de uma tampinha de uma garrafa de refrigerante, assim. Eles são fibrocartilaginosos, entendeu? Eles são para ajudar no amortecimento da descarga de peso que vai na articulação. Pois bem, quando a musculatura não sustenta a descarga de peso ou o estresse é muito alto, acaba acontecendo esse tipo de problema de ter uma lesão meniscal. Como ele é um atleta de alta performance, natural que os médicos queiram corrigir, fazer algum procedimento para realmente zerar esse problema. Mas fato é que eu vou um pouquinho mais além, tá? Toda a condição, todo o estresse articular, principalmente falando de joelho, seja ele de LCA, menisco, os ligamentos colaterais, o medial e o lateral, as próprias cartilagens, todos os atletas eu vejo que existe um grande problema um pouco mais adiante, é um outro assunto, mas a gente vê aí atletas de 50, 60 anos com desgastes, né, nas cartilagens, com artrose, bem machucados, tal. E isso vem, como essa lesão e como outras que acometem as articulações, de uma instabilidade muscular. Eu diria para vocês que tanto o ligamento como o menisco, a não ser que seja uma grande pancada, ela vem por uma instabilidade do grupo muscular do quadríceps, onde não sustentou a descarga de peso e sobrecarregou a parte estrutural. Então, eu digo que não só lá as lesões que ele teve no pé também, entorse, tudo isso está relacionado à condição muscular do atleta. E eu digo para você porque eu cuidei, né, como eu falei, de muitos atletas de alto rendimento e vejo qual é a qualidade de músculo desses atletas. E na maioria deles, eles têm um tônus muito grande, têm uma musculatura é, aparentemente preparada, mas infelizmente a condição muscular é muito inferior ao que a gente imagina. E, Cadu, então, obviamente, né, como você está falando, que tudo tem a ver com a questão da musculatura. Essas lesões frequentes que o Neymar vem tendo musculares depois da lesão, né, depois da cirurgia de LCA, pode ter a ver também com essa lesão meniscal? Ele operou o menisco em 2023. A gente pode imaginar uma questão muscular, né, nessa sequência que você vem falando, ou pode ser alguma coisa relacionada à cirurgia, ou é mais improvável que isso aconteça? Normalmente, os problemas meniscais, eles são secundários a uma estabilidade muscular, a uma estabilidade de algum movimento, tá? É difícil um problema do menisco causar algo na condição do músculo. É justamente o contrário.
E assim, o corpo é muito inteligente, é muito rápido, ele é muito sábio, ele vai sempre tentar nos proteger da melhor maneira, mas fatalmente o músculo ele vem primeiro em todos os aspectos. Você exigiu da musculatura, ela não sustentou, aí vem menisco, vem ligamento, vem cartilagem, vem até uma fratura, enfim, o que até parar o movimento, mas até então é estresse em cadeia, vamos dizer assim. Entendi. Ricardo, as informações que a gente tem citam que o Neymar vai para o sacrifício diante do momento do Santos, lutando contra o rebaixamento. Faltam 3 jogos para terminar a temporada, mesmo com essa lesão no menisco. Também foi falado uma sensação de que o joelho pode estourar a qualquer momento, assim, esse esgarçamento no menisco. Isso pode acontecer realmente se ele continuar jogando? Pode agravar essa lesão? Ou é algo que hoje em dia, com injeções, medicamentos, você consegue adiar essa necessidade de uma videoartroscopia, como citaram? Olha, como eu falei um pouquinho antes, a artroscopia, na minha opinião, como fisioterapeuta, vai ser uma lesão que não vai ser utilizada mais. Eu nunca fiz nenhuma artroscopia, eu implodi os meus meniscos dentro da articulação do meu joelho direito e eu não tenho dúvida nenhuma, eu vivo muito bem. Os meus meniscos não me prejudicam em nada. Porém, eu não sou um atleta de alta performance, então eu não, teoricamente, não teria esse mesmo peso, tá? Mas pensando que se ele tiver uma boa recuperação com relação à amplitude articular, elasticidade e força, sem sombra de dúvida, ele tem condição para ir para o jogo e sem problema nenhum, entendeu? Outra coisa não tem perigo também nenhum de ter uma implosão dentro da articulação, de ter um estresse maior. Não, é só um menisco, entendeu? O máximo que pode acontecer vir a ter outro problema no ligamento, mas volto a dizer, uma instabilidade do músculo, não que o menisco possa causar tudo isso, possa destruir mais coisas, de forma alguma. É como eu falei, é um tecido fibrocartilaginoso que tirou um flap ali, um cisto, e aí eles precisam corrigir. Eles colocam como tivesse esgarçado, tudo, e é mais ou menos tudo a mesma coisa. Provavelmente construiu um flap, que é um cisto que fica solto junto com o menisco ali, mas de forma alguma isso pode trazer tantas complicações para uma articulação como estão colocando, entendeu? Dá para Perfeito. Bom, jogar, enfim. perfeito. Bom saber disso, até porque, né, surge essa dúvida, né? Joga, não joga? Tem a questão ali esportiva do Santos, enfim, mas é bom entender também quais são os riscos reais, assim. E Cadu, é um joelho que ele já operou, né? Como a gente falou do ligamento cruzado. O quanto é prejudicial você voltar a machucar a mesma região, pensando em futuro de carreira, assim, o Neymar já tem 33 anos, o quanto essa reincidência no mesmo local pode ser prejudicial? Porque cada cirurgia é uma cirurgia, sabe? Existem muitos riscos dentro de uma cirurgia. E cada reabilitação é de uma forma. Você já mexeu numa região que já tem, né, uma cicatriz, tem já uma lesão. Toda vez que você perfura a cápsula articular, você mexe ali, você diminui a quantidade de líquido sinovial, extravasa, tudo. Então, tem sim essa coisa de ser invasivo, vários riscos. Não dá para a gente mensurar exatamente quanto isso pode ser prejudicial ou não, mas eu deixo novamente aqui muito claro e importante a gente entender. Quem vai dar sustentação para a articulação do joelho é o quadríceps. E o Neymar, eu tenho até fotos assim que eu andei vendo quando ele iniciou no Santos, ele estava com uma musculatura muito fraca do quadríceps, entendeu? Eu falei, meu, não tem condição de um atleta como o Neymar tá desse jeito. Então, eu te digo que respeito todos os profissionais que estão acompanhando, médicos, fisioterapeutas, mas ele tem que ter muito mais músculo ali para sustentar tudo isso, porque os riscos de lesões vão vir consequentemente por conta da musculatura. E Cadu, em cima disso que a gente está falando de fortalecer a musculatura de todas as regiões, o Neymar vem tendo muitas lesões musculares, né? Principalmente na coxa, logo depois Exatamente, da cirurgia. isso. Quais são as relações entre uma coisa e outra e como é que ele pode trabalhar agora nesse final de temporada e pensando também na sequência da carreira? Ótima a sua pergunta e a sua colocação, que tudo isso tem muito a ver com o que eu já estou colocando, entendeu? Essa lesão muscular é porque realmente o músculo não está preparado. Ele está vindo por uma condição de jogo que o corpo dele não está aceitando.
Ele tem que entender que, assim, tipo, poxa, agora é férias. Ele tem que parar, e levar um tratamento muito a sério, com bastante intensidade, para que ele realmente possa estar muito bem em campo. O atleta, e não digo só o Neymar, entendeu? Eu falo por vários. Vou te dar um exemplo aqui do Benítez. O Benítez, não sei se você se lembra, mas é um jogador de São Paulo, é um craque no meio de campo, né? E o cara jogava 30 minutos por conta de uma lesão do adutor. Então, assim, é, quanto aquela lesão mal tratada acabava, né, com toda a parte de estratégia de jogo daquele atleta. Então, ele não tinha condição. Então, eu digo que ele precisa parar e realmente focar muito. Um atleta, para você preparar uma musculatura como de alta performance, que seja um cara da academia, são 2, 3 meses, entendeu? Assim, para você ter músculo de sustentação, músculo que vá realmente impedir uma lesão, requer um tempo muito grande. Eu digo para um atleta que são na média de 2 meses, 3 meses, um treino intensivo. Então, não sei se eu, como eu não acompanho assim o dia a dia dele, e tal, eu não sei se realmente o Neymar tem feito tudo isso para estar tão bem em campo. Pelo visto e pelas lesões, a gente vê que realmente acho que não é isso que está acontecendo. E acho que é isso, né, Cadu? Ele teve essas lesões e a volta dele, essa última demorou quase 50 dias para ele retornar, mas sempre quando ele volta, ele fica ali 5 dias já treinando com bola em campo e já vai pro jogo. Essa pressa, digamos assim, a pressa a gente entende no futebol, às vezes o resultado ultrapassa etapas e você precisa do jogador em campo. Ainda mais a gente está falando do Neymar, um craque. É o quanto essa pressa em voltar a jogar tem a ver com essas lesões, né? Como a gente está falando aqui, de não dá tempo de recuperar a musculatura e aí machuca, joga 2 jogos, 3 jogos, sente de novo. Fica nesse ciclo, né, redundante, voltando sempre. Exatamente. Eu acho que, Guilherme, o preparo dele, que seja 2 meses, 60 dias aí, que ele esteja. O profissional que está cuidando dele tem que ter muita sensibilidade em perceber a condição do músculo, em todos os aspectos. Isso é na mão, tá? Isso é ver quanto que aquele músculo tem de tensão, quanto aquele músculo tem de elasticidade, o quanto que ele tem de fibras musculares. Entendeu? Tudo isso, quando você põe a mão no atleta, só do profissional encostar, você vai saber, cara, esse cara aqui tá travado, esse cara pô, tem um bom alongamento, esse cara pô, não tem músculo, esse cara não tem tônus. Entendeu? Tudo isso dá para ser avaliado, tanto com o médico como o fisioterapeuta, toda a equipe que está cuidando dele ali. Então, é mais até que o Neymar, porque o Neymar é um cara, como todo atleta, que quer estar em campo, né? E é óbvio que o clube exige quanto antes possível. Porém, os profissionais têm que realmente intensificar esse trabalho e preparar a musculatura em todos os aspectos. Não adianta só ele criar força, não adianta só ele ter resistência, mas não tem potência. Não adianta ele não ter elasticidade para tudo isso. Então, é um combo que faz com que o atleta tenha, sim, condições musculares para estar em campo. A gente está vendo aí que não só o Neymar, mas quase todos os clubes, né, frequentemente estão com atletas direto no departamento médico. Isso acaba que tem alguma coisa, né, faltando, algum complemento muito sensível até, eu diria, para perceber tudo isso que está acontecendo com tantos atletas. É um assunto bem complexo porque a gente vai falar de calendário do futebol brasileiro, a gente vai jogo, né, a cada 2 dias. E, Cadu, você, né, a gente conversando aqui em off, você falou sobre, né, o trabalho com atletas, né, você falou que trabalhou com atletas do São Paulo, trabalha com o Kaká também. Como é que você está enxergando, né, se você citou rapidamente aqui, sobre o dia a dia dos atletas hoje, dessa exigência muito grande, como é que você está avaliando essa questão dos jogadores hoje em dia e das lesões frequentes também que a gente vem tendo? Olha, na Europa, eu tive alguns dados outro dia de que cada dia de um atleta parado no departamento médico fica em torno de 30 mil euros. Hoje, 3 a 7, 200 e poucos mil reais, né? Por dia, clube, o atleta, enfim, a gente tem uma relação muito direta com a parte financeira e a parte de lesão, né? E o que a gente falou aqui, cobra-se muito que o atleta volte o quanto antes. Então, ao meu ver, eu acho que tem que ter um trabalho preventivo dentro dos clubes. O Neymar, ele está focado muito nos tratamentos, né?
os outros clubes também. Eu acho que a gente tem que mudar essa chavinha e trazer para os atletas muito mais o cuidado preventivo, quanto esse atleta tem de condição física hoje, quanto o músculo dele está preparado 100% para atingir as exigências dele e o quanto realmente ele, como você falou, ele tem nessa aquela intensidade. Tem um calendário na semana, joga 2, 3 jogos, e o quanto ele tem de cuidado preventivo. Porque muitas vezes ele está ali treinando, exausto, aí tem jogo no outro dia, aí tem viagem, tudo. Aí você pode me perguntar, Cadu, aonde que entra a prevenção? O cuidado preventivo, eu posso dizer que 1 hora por semana eu posso te afirmar que eu daria para esse atleta uma vida longa, tanto não só com menor risco de lesão, mas com muito mais tempo em campo. Digo até não, até relacionado a uma aposentadoria, entendeu? Como o Kaká já colocou que se ele tivesse conhecido esse trabalho preventivo antes, ele não teria encerrado a carreira aos 36 anos. Pelo menos mais 2, 3 anos ele teria seguido. Então, esse cuidado minucioso, esse cuidado que muitas vezes está passando desapercebido pelas equipes médicas, pelos preparadores, pelos fisioterapeutas, que eu acho que está trazendo essa série de problemas para os jogadores e muitas lesões, entendeu? Então a gente precisa realmente ter um cuidado mais especial com esses atletas, ter mais tempo para que eles possam se cuidar, entendeu? E a intensidade está muito equilibrada à condição que ele tem de entregar o resultado muscular, porque ao mesmo tempo tem um conjunto de potência, resistência e força. E o quanto realmente esse atleta tem de tudo isso, né? Aí é onde vem as lesões. Então, os profissionais terem esse cuidado é fundamental hoje em dia para a gente não ter um atleta mais no banco. Muito interessante. E Cadu, a parte mental tem a ver essa questão das lesões frequentes. Agora voltando para o Neymar, essas lesões frequentes, o medo de se machucar novamente, ainda mais ele que tem uma cobrança muito grande em cima dele. A parte mental também tem isso, assim, pô, eu vou entrar em campo, será que se eu chutar assim eu vou me machucar? A gente sabe que o corpo é uma coisa só, Tem, né? com certeza tem. Eu acho que, assim, é claro que eu tive, não vou citar o nome, mas teve um jogador que eu cuidei e ele tinha muita depressão. Ele ficava muito mal, sabe? E hoje ele ele jogou no São Paulo, hoje ele não tá mais no São Paulo, mas ele tá indo muito bem. Fora, ele tá em outro clube, fora do Brasil até. Mas eu vejo, acompanho, ele tá indo muito bem. Então, muitas vezes aquela pressão, aquela lesão, sabe? Porque você tá no teu país, todo mundo, sabe, te cobra o tempo todo. O São Paulo é um time muito grande, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, o psicológico tem que ser acompanhado. Os atletas eles sofrem muito dentro e fora de campo, né? O cara na segunda-feira de folga vai no restaurante com a mulher, tem alguém lá falando, pô, foi mal ontem, não sei o quê, lá. Então tudo está relacionado ao psicológico, né? Nós, na nossa vida pessoal, temos problemas, né? Mas a gente sai na rua e ninguém fala nada. O cara é visto o tempo todo, é uma pessoa pública, né? Então, assim, poxa, é o trabalho dele. Então, tudo isso, claro que acaba voltando para o corpo, né? Para a introspecção, né? Na condição de repente, treinar, o cara fica abatido, não quer saber de treino direito, aí vai para o jogo também não tá bem. Pô, é uma série de complicações que acaba vindo para o atleta, né? De uma forma que ele coloca isso no corpo. E aí a lesão, a intensidade, a cobrança, enfim, e a cada dia ele fica pior ainda. Então, sem dúvida nenhuma, a parte psicológica é fundamental, tanto para a recuperação como o dia a dia do atleta. Ainda mais no esporte hoje, né? A gente tem várias modalidades falando de saúde mental, acho que é bem importante a gente falar disso também. E Cadu, pra gente já ir finalizando, o Neymar tem 33 anos, o sonho dele é jogar mais uma Copa do Mundo, ela acontece daqui 7 meses, vamos fazer essa conta. E você falou muito sobre esse tempo que vai ser importante agora, né? O campeonato acaba daqui uma semana e ele vai ter férias e vai voltar em janeiro já para treinar. A gente consegue imaginar uma recuperação de um atleta de alto rendimento com 33 anos, e aí acho que você pode até citar o exemplo do Kaká. A gente pode pensar numa recuperação em um tempo tão curto? Assim, eu respeito os médicos, respeito os profissionais, os fisioterapeutas, os preparadores físicos, mas eu posso te afirmar que se ele estivesse nas minhas mãos,
eu colocaria ele para jogar na Copa, sem dúvida nenhuma, e assumiria todo o risco de qualquer tipo de lesão que ele viesse a ter. Inclusive as de entorse, de joelho, tudo, porque eu sei o quanto, eu sei do potencial dele, com a velocidade que ele tem, e um atleta com a rapidez e velocidade que ele tem, não é qualquer preparação que vai dar condição muscular para ele, para o nível que ele joga. Então tem que ser um nível muito mais alto em diversos aspectos. Dentro do meu protocolo de tratamento, eu tenho certeza que eu coloco ele para jogar. Então, Neymar, fica a dica, se precisar da minha ajuda, estou aqui, entendeu? Sou fã, gosto muito do trabalho dele, acho que ele é um atleta incrível, entendeu? E fora de campo, não tenho o que falar, acho que cada um tem sua vida, enfim, ele é um cara que a gente pode dizer que ele foi genial dentro de campo e para mim é o que eu posso dizer, entendeu? Mas tem sim, se ele quiser, tem condição de voltar muito bem para os gramados, para a Copa, fazer um excelente trabalho como ele sabe fazer, porque ele tem estrutura para isso. Basta realmente fazer um trabalho muito correto. E dentro disso que eu te falei, eu não vejo o protocolo que eu tenho, tá? Eu venho acompanhando, eu tenho certeza que não aplicaram o que eu aplicaria para que ele tivesse tão bem. Então, tenho certeza que ele tem condição sim, só fazer o trabalho corretamente. Que bom, porque todos nós estamos na torcida por ele. O Neymar pode até conversar com o Kaká, né? O Kaká tá voando por aí. Se o Kaká quisesse uma vaga num clube, dava pra ele jogar, né? Exatamente. Eu já falei para ele, escuta, vamos dar uma força lá para a turma que estão precisando de você. Não, mas Então, eu também sou muito discreto, sabe? Eu não gosto. Kaká, pô, liga para ele, fala para vir aqui e tal. Eu nunca pedi, entendeu? A nossa relação é muito boa, então eu deixo aí nas mãos de Deus e se realmente tiver que ser, estou à disposição e daria, assim, tudo para que ele pudesse voltar e voltar bem. com certeza, porque a torcida de todos nós é um craque, é o grande destaque dessa geração e com certeza, se estiver bem fisicamente, pode nos ajudar muito numa Copa do Mundo. Cadu, muito obrigado Assim, e é matador, né? Ele é um grande jogador. não, é um grande jogador, assim, a gente vê até, olhando os jogos do Santos, até nas condições que ele está atualmente, ele consegue ser diferencial. Então, assim, a gente pensando no Neymar 100%, ele ainda pode render muito bem. Cadu, muito obrigado pela presença, obrigado por suas explicações, foi uma aula aqui no Sport Buzz. Volte sempre, a gente está sempre em contato aqui. Quando pintar lesão, quando pintar algum tratamento inovador, a gente volta a se falar. Obrigado, foi um prazer. Estou aqui, só chamar que é um prazer todo meu participar, tá bom? Show, Cadu, obrigado, volte sempre. Galera do Esporte Boas, esse foi o papo com o Obrigado. fisioterapeuta Cadu Ramos, ele que é especialista em atletas de alto rendimento, já trabalhou com muitos grandes jogadores do futebol brasileiro. Então agradeço a você que assistiu essa entrevista, nos acompanhou até agora e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com todo mundo, tá bom? E deixando aqui um abraço pro Neymar, né, na torcida para ele que ele se recupere o mais rápido possível, tá bom? Um grande abraço e até a É próxima. isso Tchau, aí. tchau. Obrigado, até. Um abraço, gente. Valeu.